A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, pastores, professores da nossa escola bíblica dominical. Hoje estarei com vocês passando essa aula de instrução, né? Hoje o pastor Gedeon Júnior não pôde estar participando, mas estaremos juntos passando novamente com relação ao fato de sermos pré-tribulacionistas. Nós estamos no quarto item, na parte 4, né, da nossa revista, somos pré-tribulacionistas, no estudo 6 do arrebatamento, da revista A Igreja e o Arrebatamento. Né? Eu já quero pedir desculpa que minha câmera tem um áudio meio ruim, então que os irmãos me perdoem pelo áudio, que talvez o áudio não esteja muito bom aí para vocês. Mas nós vamos lá para a página de número 39 da nossa revista, né, o argumento de número 9, argumento de número 9. Então você vai para a página 39, página 39, argumento de número 9. O argumento número 9 diz assim: olhando ainda para o Apocalipse, você já pensou que a Bíblia descreve uma perseguição implacável e terrivelmente feroz do dragão à mulher durante o período da grande tribulação? Se tal mulher fosse a igreja, o argumento 8 não se sustentaria. Mas, se a mulher não for a igreja, o argumento 8 tem seu complemento com o presente argumento. E aí não haverá mais dúvidas sobre quando se dará o arrebatamento, né, meus amados? Então nós temos aqui, né, nós temos aqui o argumento de número 9, que demonstra, que fala sobre o texto de Apocalipse, né? Então, e fala também sobre a complementação do argumento 8 e do argumento 9. Então, existe uma complementação de um texto, né, de um argumento com o outro. E nós vamos ver isso bem tranquilamente, né, para podermos passar para os nossos alunos na escola bíblica, na nossa escola bíblica. Mas como o argumento 9 fala acerca do texto de Apocalipse capítulo 12, então vamos ver o texto, o que diz o texto, né? O texto de Apocalipse 12 diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso,
Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Então, meus amados, nós temos aqui o texto de Apocalipse que está se referindo aqui no nosso estudo, né? Nosso estudo do argumento de número 9. E nós precisamos ver sobre esses personagens, né? Que esses personagens que aparecem nesse texto. Nós vamos ver agora, né, sobre esses personagens que aparecem no texto que nós acabamos de ler, né? Então nós vemos o que aparece aí, né? Primeiro mostra a mulher que ela está para dar à luz, ela está grávida, está para dar à luz, ela está sobre a lua, né? Com os pés sobre a lua, tem o sol, né? Aparece aí o dragão, né? Querendo tragar o filho que ela daria à luz, né? Uma série de personagens, de figuras que aparecem, né? Nós vemos que há uma batalha nos céus, né? Tem uma batalha nos céus, e aí entre os anjos, entre esse dragão e os seus anjos, né? E ele perde, esse dragão perde essa batalha, né? No texto bíblico. Depois esse dragão se volta novamente para essa mulher, né? Agora essa mulher não está mais com o filho, né? Porque o filho subiu para o céu, para o seu trono, né? Então a gente vê alguns esses personagens aí nesses textos bíblicos. Então quem são esses personagens? Quem são esses personagens? Então, conforme a nossa revista, né? Nós vemos que primeiro esse dragão, fica bem claro na palavra do Senhor que o dragão é a antiga serpente e é Satanás. Está muito claro aí, acho que era no versículo 9, está muito claro, né? Muito claro que o apóstolo João, ele fala abertamente que o dragão é a antiga serpente, que é Satanás, que é o diabo. Então está muito claro. Então a gente não precisa definir quem é o dragão, né? Esse personagem que é o dragão. Agora, quem é a criança? Quem é a criança, né? Quem é o filho, né? Essa criança, conforme Apocalipse capítulo 12, que nós vimos no versículo 5, né? Fala que esse filho ele é arrebatado, ele se torna um homem e ele é arrebatado para o céu, ele é levado para o céu para o seu trono. E fala que ele regerá todas as coisas, né? Ele vai reger com cetro de ferro, ele vai reger com cetro de ferro. Então, quem é esse personagem? Quem é esse filho? Quem é esse homem que se tornou homem, que se tornou varão, né? Quem é esse filho? Esse filho, né? Ele só pode ser Jesus Cristo. Esse filho só pode ser Jesus Cristo. E um dos textos que nós podemos pegar, inclusive está referenciado aí na revista, né, na página 39, está referenciado aí, esse filho é Jesus Cristo, né? Esse filho é Jesus Cristo. Então, conforme está lá em Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2 é um texto totalmente messiânico, que fala sobre o Messias, fala sobre Jesus Cristo, né? Aí o versículo principal é o versículo 9, mas é importante a gente ler todo o texto para a gente compreender. Então, Salmos capítulo 2 diz assim: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui é um texto sobre Jesus Cristo, viu, meus amados? Todo esse texto é falando sobre o Messias, sobre o Cristo de Deus. Versículo 8.
pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por possessão. Aí vem o versículo 9, que é o versículo principal aqui. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que neles confiam. Então, quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, a ira do Senhor, a ira do nosso Deus, a ira do Cordeiro, não vai vir sobre aqueles que esperam e confiam no Senhor. Mas o texto principal no versículo 9 é sobre ele reger, que o Cristo de Deus irá reger com cetro de ferro, com vara de ferro, conforme também nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12. Então, meus amados, nós já vimos, o dragão é Satanás. Está muito claro, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, muito claramente, o dragão é Satanás. O filho, nós vemos aqui, conforme os textos que nós vimos em tanto de Apocalipse quanto, que faz a descrição de quem é esse filho, e também em Salmos capítulo 2, nós vemos que esse filho é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito claro também, é muito bem definido acerca de quem é esse filho. Então, agora surge a pergunta, e quem é a mulher? Quem é essa mulher que aparece? Quem é essa mulher que aparece pisando, que está com os pés sobre a lua, que tem o sol, que tem as estrelas, que tem... Quem é essa mulher? De quem é essa mulher que está sendo mencionada? Aí algumas pessoas dizem que é a igreja, e eu já falo aqui de antemão que não tem como ser a igreja, porque não foi a igreja que gerou a Jesus Cristo, mas o contrário, Jesus Cristo gerou a igreja, É Jesus Cristo que gera, através de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que surge a igreja. E Jesus Cristo mesmo fala, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Então, meus amados, não tem como, como alguns pensam e falam, os que pensam contrário a nós, e que falam contrário a nós também, eles falam que a mulher seria a igreja. E eu já falo para vocês, como é que a mulher é a igreja, sendo que a mulher gera o filho. E sendo que Jesus, nós já sabemos que é Jesus, esse filho, e todos concordam com relação a isso, nós já sabemos que é Jesus. E como é que a igreja gerou Jesus? Pelo contrário, Jesus é que gerou a igreja. Jesus, que através de Jesus é que a igreja foi gerada. Então não é a mulher, não é a igreja, A mulher não é a igreja. Então nós vamos ver aqui, viu? Vamos ver aqui novamente a imagem, Essa figura aqui. Então essa mulher não é a igreja. Se essa mulher não é a igreja, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que nós estamos vendo? Se não é a igreja, de quem se trata essa mulher? Então, de acordo com os textos bíblicos, que nós temos aí na revista, o que mostra que a mulher, de quem o filho vem, de quem o filho nasce, o filho nós já sabemos que é Jesus Cristo. Então a mulher de quem esse filho nasce, de quem esse filho vem, só pode ser Israel. Então nós vemos que aquele de quem Cristo veio só pode ser Israel. E a Bíblia mostra claramente, até nos textos do Novo Testamento, até Paulo falando também, de que Cristo, ele veio de Israel. Israel gerou a Jesus Cristo. Jesus
veio de Israel, né? Então, e que Deus ainda tem um propósito para o povo de Israel. Então, essa mulher só pode ser Israel. Mas, pastor, nossa, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Meus amados, não é a conclusão de pensamento apenas, é a conclusão com base em textos bíblicos, é uma conclusão com base nos textos bíblicos. Tem vários textos bíblicos aí na revista, né? Na nossa revista, na página 39, mostra em Isaías 54, versículo 6, Isaías 66, versículo 7 a 9, Jeremias 4, versículo 31, Miqueias, capítulo 4, versículo 9 a 13, e Miqueias, capítulo 5, versículo 3. Nós vamos pegar, nós não tem como, nós não vamos ter tempo de ler todos os textos, né? Mas eu vou pegar um dos textos aqui, por exemplo, de Miqueias, né? Miqueias, capítulo 4, versículo 9, a partir do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: E agora, porque fazes tão grandes pranto, não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a de que está para dar, como da que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia, até ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e sejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gazelas numa ira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Então, todos esses textos que está aí na revista demonstram Israel, né, o povo de Israel, a nação de Israel, né, os filhos de Sião, como sendo, tratando na figura, né, que é numa forma figurativa, de uma mulher, Então nós temos vários textos bíblicos que traz uma forma figurada, representativa de Israel, né, como uma mulher, né? É uma forma representativa, é uma forma figurada. Mas temos muitos e muitos textos bíblicos mostrando Israel sendo comparada a uma mulher nesse relacionamento também, né, com Deus, né, tá certo? Então nós vemos aqui a figura de uma mulher sendo Israel em vários textos bíblicos, né? E aí nós temos, por exemplo, também lá no texto de Apocalipse, né, que fala do sol, da lua, das estrelas, né? E novamente tem vários textos bíblicos, Gênesis capítulo 15, versículo 5, Gênesis capítulo 37, versículo 9, Jeremias 31, versículo 35 a 36, Juízes capítulo 5, versículo 20, Josué capítulo 10, versículo 12 a 14, Salmo 39, versículo 36 a 37. Tudo isso está descrito na revista, na página 39, mostrando, né, demonstrando que sol, lua, estrelas está relacionado a Israel, né, ao povo de Israel, aos descendentes de Jacó. Como nós podemos ver também, né, conforme está descrito aqui, em Gênesis capítulo 37, né, versículo 9. Gênesis capítulo 37, versículo 9, que diz assim: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E olha a resposta do pai dele, olha a resposta do pai de José sobre este sonho. No versículo 10, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe, os teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti? Então
aqui o pai de José, né, ele também interpreta os sonhos. Ele também interpretou o sonho que José teve. Ele entendeu o sonho que José teve ali, né, falando sobre o sol, a lua, as estrelas, né, se inclinando diante de José. E aí Jacó, peraí, eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Que conversa é essa? Né? Mas a Bíblia fala que ele, depois Jacó, guardou aquilo ali no coração, né? Ele falou, não, tem alguma coisa aqui, né? Então a gente precisa ver o propósito de Deus, né? Esperar o propósito de Deus em tudo isso. Então, meus amados, nós vemos vários textos que demonstram, né, que faz essa referência, que faz essa simbologia de a mulher sendo Israel e sol, lua, estrela sendo a descendência, sendo Jacó e a descendência de Jacó, né? Tem vários textos demonstrando isso claramente. E quando o apóstolo João ele vê isso, né, ele vislumbra isso, ele entende na mesma hora, porque ele era judeu e era um judeu convertido a Jesus Cristo, né? Mas ele não deixou de ser judeu, né? Ele se tornou um convertido a Jesus Cristo, mas ele entendia completamente essa figura, né? Essa figura da mulher, essa figura da lua, essa figura das estrelas, essa figura do sol, ele entendia completamente. Então é muito claro, né, que no caso o filho é Jesus Cristo, isso é muito claro no texto, né? É muito claro também que o dragão é Satanás, e também é muito claro no texto bíblico de Apocalipse, de capítulo 12, que a mulher é Israel. É Israel. E agora, o que nós vemos? Nós vemos que no período tribulacional, nós vemos essas épocas sendo determinadas também no texto de Apocalipse 12, que foi já muito bem explicado no estudo de Apocalipse que o nosso pastor Gedeon Júnior fez, né? Então, Apocalipse capítulo 12, ele também demonstra o período da grande tribulação, porque mostra um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, né? Mostra o período de quantos dias a mulher fica escondida, né? Então a gente tem o mesmo período, né, da visão de Daniel, né, da resposta que Daniel tem acerca das 70 semanas e principalmente da 70ª semana de Daniel, que fala também sobre esse mesmo período de 7 anos, né? Então aqui nós temos trazendo de volta o período de 7 anos. E nesse período de 7 anos, conforme demonstra em Apocalipse capítulo 12, o dragão, que é Satanás, ele se volta contra a mulher. Mas por que ele se volta contra a mulher? Né? Por que ele se volta? Agora nós já sabemos que a mulher é Israel. Nós já vimos os textos bíblicos. Então agora nós já compreendemos que a mulher é Israel. Mas por que ele se volta contra a mulher? Né? Por que ele se volta aqui contra a mulher? Porque a Bíblia em Apocalipse 12 demonstra muito claramente, porque houve, né, que há uma batalha, haverá uma batalha no céu, haverá uma batalha no céu, né? E nessa batalha, conforme Apocalipse capítulo 12, né, Miguel e os seus anjos pelejam contra o dragão e os seus anjos e expulsam o dragão, que é Satanás, do céu. Mas pastor, Satanás está no céu? Satanás não habita as regiões celestiais, mas ele é o acusador. Então, ele se projeta, né? Ele se projeta no céu para acusar. O diabo e seus anjos se projetam nas regiões celestiais, né, para poder acusar os santos, para acusar os servos de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, Satanás já tinha sido expulso, né? Nós sabemos disso.
né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas Satanás já tinha sido expulso do céu, né? Satanás já não estava no céu. E aí, por causa do pecado de Adão e Eva, é como se Satanás tivesse recebido o direito de se projetar no céu novamente, né, para poder acusar os santos. Nós vemos isso lá em Jó, né, quando Satanás se projeta diante de Deus. Deus está ali reunido com os seus servos, né, tá havendo uma reunião ali, e Satanás se projeta e Deus olha, vê aquela figura ali e fala, de onde vens? Né? E ele fala, eu venho de rodear a terra e não sei o que. Aí Deus fala, tu viste o meu servo Jó, né? Aí Satanás começa a acusá-lo. Você vê que Satanás começa a acusar Jó. E Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, era um homem justo, né? Então nós vemos que Satanás ele assume esse papel de acusador a partir do momento do pecado de Adão e Eva, né? Então ele passa a ter esse, vamos dizer, esse direito de se projetar nos céus para acusar, para ficar acusando. E aí, meus amados, o que acontece? Né? Claro que nem os anjos não concordam, né, com essa presença, eles não aceitam essa presença satânica, né, nas regiões celestiais. E aí, quando a igreja é arrebatada, olha só que interessante. Quando a igreja é arrebatada, é levada aos céus, há uma alegria, uma celestial muito grande. E aí, Satanás perde o direito de se projetar nos céus para ficar acusando, porque a igreja agora está nos céus. Ele vai acusar? Como é que ele vai acusar a igreja? A igreja está nos céus. Ele não vai acusar os santos porque a igreja está nos céus. Então, aí há essa batalha no céu, né, onde Miguel e os seus anjos expulsam ali, tem essa batalha, essa guerra, e Miguel e seus anjos expulsam Satanás e seus anjos ali das regiões celestiais. Não tem mais negócio de Satanás estar se projetando no céu, de estar, né, como lá em Efésios 6 também demonstra, né, que eles estão atuando nas regiões celestiais, né? Então não tem mais essa história de Satanás e demônios ficar atuando nas regiões celestiais, mais não. E aí, quando Satanás é expulso, né, das regiões celestiais juntamente com seus demônios, Satanás se volta contra quem? Satanás se volta novamente contra a mulher. O dragão, né, que nós já vemos, é Satanás, se volta contra a mulher, né, no período tribulacional. Satanás se volta contra a mulher no período totalmente, né? Agora totalmente. Por que se volta contra Israel? Nós já sabemos que a mulher é Israel. Por que Satanás se volta contra Israel? Porque não há mais a igreja, né? Não existe mais a igreja. Satanás tem ira contra a igreja, mas agora ele não pode exercer sua ira contra a igreja. E o texto de Apocalipse 12 mostra claramente que ele está irado, e aí ele vai derramar essa ira também sobre a mulher que é Israel. Ele vai trazer essa ira sobre Israel, né? E por que ele se volta contra Israel? Porque não haverá mais a igreja. Então nós vemos, meus amados, que Satanás, no período tribulacional, ele se volta contra Israel, porque também não tem mais a igreja nessa terra. A igreja não está mais nessa terra. Então a igreja não estando mais nessa terra, Satanás se volta sim contra Israel. E nós sabemos agora, né, nós compreendemos o texto de Apocalipse, capítulo 12, que nos mostra claramente que a mulher é Israel. A mulher é Israel. Nós vemos no texto, né, que o dragão, né, no próprio texto de Apocalipse mostra que o dragão é a antiga serpente, é o diabo chamado de Satanás. Nós vemos que o filho é Jesus Cristo, também claramente, né, tanto no texto de Apocalipse quanto no texto de Salmos capítulo 2, nós vemos que esse filho é Jesus Cristo. E agora nós sabemos também que essa mulher,
né, que é apresentada aqui dessa forma, que tem lua, tem estrela, tem sol, né, é Israel, conforme também todos os textos bíblicos, né, que podem ser vistos aí na nossa revista, na página 39, na revista do arrebatamento, na página 39. Então, por que que Satanás se volta contra Israel? Porque não existe mais igreja aqui na terra durante o período tribulacional. E esse é um texto também de Apocalipse demonstrando sobre o período tribulacional, né? E nesse período tribulacional, no período da grande tribulação, Satanás volta a sua ira, né? Volta a sua ira contra Israel. E a gente vê também nessa passagem que há um período ali que parece que haverá uma certa paz. Há um período ali de uma certa paz, que são os 3 anos. E aí você pode contar, né? Que tem os dias lá, né? Israel, o calendário judaico, né? Basicamente os meses, né? Eles são divididos em períodos de entre 29 e 30 dias, a maioria de 30 dias. Né? Então a contagem geralmente é 30 dias. Se você faz o cálculo, né, aquele período ali de dias de Apocalipse capítulo 12, deixa eu pegar aqui o texto, de Apocalipse capítulo 12, né, nós vemos que esse período de dias, né, é exatamente a contagem de 3 anos e meio. Então é o período que é o período da aliança ali que acontece, né? Aquele período da aliança entre o anticristo e Israel, mas essa aliança, essa paz, esse acordo de paz, ela dura sempre, somente 3 anos e meio. Né? Esse acordo de paz dura somente 3 anos e meio. E depois desse período, aí a ira se assenta muito mais, né? Fica de uma forma muito mais grandiosa sobre Israel. Tudo se volta contra Israel. Né? Então, conforme o texto de Apocalipse capítulo 12, né, a gente vê claramente esse período, né, na contagem de dias, né, e também depois a gente vê o outro período na contagem de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Né? Então, todas essas contagens mostram o período tribulacional, o período inicial, onde há um acordo de paz, né, um acordo de paz, mas que esse acordo dura só 3 anos e meio. Né? A grande tribulação ela é de um período de 7 anos. E aí a ira de Satanás se volta completamente, e ainda fala, né, porque ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. Porque ele sabe, porque Satanás sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Né? Então ele se volta totalmente contra Israel. A ira dele se volta totalmente contra Israel. Então nós podemos ver isso claramente, meus amados, claramente no texto bíblico, falando do período tribulacional, de Satanás se voltando. Ele é lançado, ele é expulso ali definitivamente do céu. Né? Ele não pode mais, a Bíblia ainda fala claramente, ele não foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o acusador dos santos. E há uma alegria no céu muito grande, né, em função disso, é uma alegria muito grande porque Satanás e os seus anjos, seus demônios foram expulsos do céu, né, eles não podem mais se projetar no céu, né, eles não podem mais atuar nos céus, como mostra em Efésios capítulo 6, que eles atuam nas regiões celestiais. Eles não podem mais fazer isso porque eles não podem mais acusar. A igreja não está mais ali, né, para eles se estarem acusando. A igreja não está mais na terra. A igreja agora habita os céus. A igreja está habitando as regiões celestiais, conforme nós vimos também na lição passada, no argumento de número 8. Aí por isso também nós vemos que o argumento 8 e o argumento 9, eles se completam um no outro. Né? Tanto o argumento 8, né, sobre os 24 anciãos, que é a igreja,
né, ali já nas regiões celestiais, né? Então a gente vê esse texto, aí se completa agora os motivos, né? Se completa agora também no argumento número 9. Então o argumento 8 e o argumento 9, eles estão entrelaçados. Eles estão entrelaçados, né? E aí a gente vê com clareza esse argumento de número 9. Nós vemos com clareza que a mulher é Israel, que o filho é Jesus Cristo e que o dragão é Satanás. E essa parte essa parte do que João está vendo é exatamente o período tribulacional, que a gente vê menções aqui também falando acerca do período tribulacional, né, dos 7 anos da grande tribulação. E aí, meus amados, a gente pode entrar também no argumento de número 10 da nossa revista, na página 40, né? Na página 40. Antes disso, eu gostaria de ler. Ah, não, esse item eu já falei. Mas, então a gente vê que os argumentos 8 e 9, eles se completam, eles se complementam. Porque a igreja, conforme nós vimos na figura, na representação dos 24 anciãos, e nós já estudamos porque o número 24, porque anciãos, né? Nós já estudamos tudo isso, ficou muito bem elaborado o argumento de número 8. E agora nós vemos o argumento de número 9, completando aí o argumento de número 8, tá certo? E vamos agora para o nosso último argumento. Nosso último argumento, porque nós somos pré-tribulacionistas. O argumento de número 10. O argumento de número 10 diz assim: você já notou que toda vez que a ira de Deus se manifestou, o Senhor protegeu os seus? Em muitas passagens bíblicas, há uma linda tipologia apontando para o arrebatamento. Então, tem passagens bíblicas no Antigo Testamento que faz uma tipologia, né, ao arrebatamento, né? Então, a gente sempre sabe que vários textos do Antigo Testamento eram sombra das coisas que iriam acontecer depois, né? Eram sombras de coisas que viriam depois. E aqui nós temos essas tipologias, né? Como, por exemplo, a experiência de Noé. E aí agora, meus amados, é bom fazer essa separação, porque o texto pode trazer confusão aí, tá bom? Então, no texto está falando assim, deixa eu ler. As escrituras são ricas em tipos que ensinam sobre aqueles que andaram na fé e foram libertos dos acessos do juízo de Deus que sobrevieram aos descrentes. Tais tipos são vistos na experiência de Noé e Raabe. Aí fica parecendo que a experiência é entre Noé e Raabe juntos, né? Então vamos separar aqui a experiência de Noé e a experiência de Raabe, né? Então a experiência de Noé e a experiência de Raabe. A experiência de Noé, né, nós sabemos sobre a arca, né? Deus estava irado com o pecado, né? A maldade tinha se alastrado, crescido demais, e aquilo encheu o coração de Deus de ira. E sobreveio a justiça de Deus sobre a terra. A justiça de Deus, o julgamento e a justiça de Deus sobreveio sobre a terra na forma do dilúvio. Só que quem era justo nessa época? Quem servia a Deus nessa época? Noé. Noé, aí a Bíblia demonstra isso. Noé guardado na arca, ele é separado, juntamente com a família, né? E aí veio o dilúvio. Noé guardado, e aí veio o dilúvio. Noé não participou, ele não sofreu o dilúvio
né, na sua totalidade. Noé foi guardado, Noé foi resguardado pelo Senhor, né, naquele período em que houve a ira de Deus e foi derramada a justiça sobre a terra. Mas Noé foi resguardado. Da mesma forma, Raabe foi resguardada. Né? Raabe foi resguardada porque ela tinha guardado os espias ali, protegido os espias na terra, né? E aí depois, quando veio a destruição da cidade, ela foi resguardada, ela foi separada, né? Porque ela fez algo, né, no serviço de Deus, ela protegeu os espias na terra, né? E aí, inclusive, né, da descendência dela veio Davi e da descendência de Davi veio Jesus Cristo. Então, não foi somente uma proteção, mas depois ali daquela história, né, da descendência, a gente pode falar que da descendência dela veio Jesus, né? Porque da descendência dela veio Davi e da descendência de Davi nasceu Jesus Cristo, tá certo? E aí nós vemos também que em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 9, Ló é chamado de homem justo. Ló é chamado de homem justo. Então, meus amados, e aí, quando a gente pega o texto de Gênesis, capítulo 19, versículo 22, que diz assim: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá, né? Então, Ló foi também resguardado, né, no caso da ira de Deus sendo derramada sobre Sodoma e Gomorra. Deus anunciou, como tem anunciado, o arrebatamento, né? Deus anunciou para Abraão, né, o que iria fazer, o que iria vir, né, como tem anunciado também sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento e a grande tribulação, né? O Senhor anunciou para Abraão e veio, aí os anjos chegam ali em Sodoma e Gomorra, enquanto eles não retiram Ló e a sua família dali, aí o anjo ainda fala: nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. Então, nós vemos também aqui, principalmente nesse texto, essa tipologia do arrebatamento. Deus não vai trazer o juízo, a justiça, o julgamento, a sua ira, aí a ira de Deus ser derramada sobre a humanidade, sobre esta terra. Deus não vai fazer isso antes de retirar o seu povo. Deus não vai fazer isso, Deus não vai executar isso antes de resguardar o seu povo. E como Deus vai resguardar o seu povo? No arrebatamento. Deus retira a igreja no arrebatamento. Aí sim, depois do arrebatamento, é que se inicia a grande tribulação. Então nós vemos também essas tipologias nos textos passados, né? E conforme essa tipologia dos textos passados, podemos perceber que realmente o Senhor irá resguardar a igreja do período tribulacional. O nosso Deus não irá permitir a igreja passar pelo período tribulacional. Nosso Deus não vai permitir que a igreja passe pelo período tribulacional, viu, meus amados? Então nós temos aqui, a gente pode voltar aqui novamente deixa eu abrir aqui para vocês, né? A gente pode voltar aqui lá na página 6, né? Na página 16, perdão. Na página 16, né, que tem aqui a nossa figura. Isso aqui, essa figura aqui. Na página 16, que aí na página 40, no final aí da página 40, tem também, só que ela está tá de forma tá miniatura, né? Está em miniatura. E
E aí a gente tem essa figura, né, também ali na página 16, é isso? Página 16, que a gente pode visualizar ela de uma forma melhor, certo? E aqui nós temos a divisão, né, do pré-tribulacionismo, do mid-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. Tudo que nós vemos baseado nos textos bíblicos só nos deixa uma opção, né? Só nos deixa uma opção. Não existe outra forma de nós vermos aqui. Só existe uma opção. Esta opção é o arrebatamento pré-tribulacionista. Não existe argumento forte o suficiente contrário ao pré-tribulacionismo. Todos os textos bíblicos indicam, apontam para um arrebatamento pré-tribulacionista, um arrebatamento antes da grande tribulação. E nós estudamos 10 argumentos muito fortes que demonstram claramente que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação. Por isso, meus amados, nós somos pré-tribulacionistas, porque nós cremos no arrebatamento, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E demonstramos aí 10 argumentos totalmente baseados em textos bíblicos que demonstram claramente que a igreja não vai estar aqui durante a grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação está relacionada principalmente a Israel, para que Israel retorne para os caminhos do Senhor. E também para a justiça de Deus sobre a maldade deste mundo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus amados, encerramos aqui os argumentos pré-tribulacionistas, né? Nós vimos 4 partes da nossa revista falando sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. E então, nós encerramos essa parte agora. Nós iniciaremos uma nova parte da nossa revista que também é muito importante e muito abençoada, e que todos estão na expectativa dessas partes que nós veremos agora. Então, que nós possamos nos encontrar, né? Possamos nos encontrar nos próximos estudos e estar aí vendo sobre o arrebatamento. E agora nós vamos ver sobre coisas maravilhosas, né? Nós vamos ver acerca da vinda do Senhor Jesus, né? Que a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Uma hora fala, todo olho verá. Em outro momento fala, vai ser no abrir e fechar de olhos, né? Então, como é que vai ser isso? O que isso quer dizer para nós, como igreja do Senhor? Vai ser, todo olho vai ver realmente no arrebatamento? Vai ser um abrir e fechar de olhos ou um piscar de olhos? Como é que vai ser? Como é que é isso? Como é que a gente entende, né? Como é que a gente interpreta esses textos, né? Esses textos bíblicos que são demonstrados, tá certo? Nós vamos ver sobre a segunda vinda do Senhor. Nós vamos ver também o que nos espera, o que nos aguarda nas regiões celestiais. Então tem muita coisa boa vindo por aí no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, a Igreja e o Arrebatamento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Amo vocês e que possamos nos encontrar muitas e muitas vezes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até breve.